Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre o equilíbrio ácido-básico. Na verdade, esse equilíbrio ácido-básico ele representa o processo de homeostase do nosso pH. Esse pH ele vai ser medido em função da nossa concentração de íons H+. Os níveis plasmáticos fisiológicos dos nossos íons H+, giram ali em torno de 34 a 45 nanomols por litro. Então, observem que é uma quantidade bem pequena aí de íons H+, que nós temos no plasma. E nós precisamos regular esse nível desses íons H+. E como é que a gente consegue fazer isso? Através de mecanismos respiratórios e mecanismos renais. Sendo que os mecanismos respiratórios são mecanismos muito mais rápidos do que os nossos mecanismos renais, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que isso acontece. Por que é importante para a gente controlar o nível plasmático que a gente tem dos íons H+? Por que a gente tem que ter uma homeostase para o nosso pH? É porque quando a gente tem alterações na concentração desses íons H+, esses íons H+, eles vão alterar a estrutura terciária das nossas proteínas, por exemplo, alterando aquelas formações das pontes de hidrogênio, daquelas ligações de hidrogênio. E quando a gente tem alteração na estrutura tridimensional de uma proteína, essa proteína ela perde a sua função. Então, o processo de desnaturação de proteínas pode acontecer se a gente tiver uma alteração no nosso pH. Como a concentração de íons H+ é muito baixa, ela geralmente é expressa na forma logarítmica, através do pH, que é uma escala que vai do 0 até o 14, sendo 7 ali o pH neutro. Para valores abaixo de 7, nós temos ácido, e para valores acima de 7, nós temos base. E vocês podem observar que muitas pessoas dizem que o nosso pH fisiológico é 7,4. Mas, na verdade, não é cravado 7,4. A gente tem uma faixa de pH que a gente está ali dentro da homeostasia, que seria justamente esse 7,38 a 7,42. Então, a gente tem o 7,4 mais ou menos 0,02. Então, a gente tem aí uma faixa de 7,38 a 7,42. Se a gente fizer uma observação dessa escala, a gente estaria ali perto daqueles valores que a gente observou de 35 a 45 nanomols por litro de íons H+. É importante a gente observar que nós conseguimos modificar a concentração desses íons H+, por exemplo, através da nossa alimentação. Então, existem fontes de íon H+, na nossa dieta, através aí da ingestão de proteínas ricas em enxofre. A maior parte vai ser eliminada na nossa urina. Além disso, nós temos fontes aí de íon H+ provenientes também do nosso metabolismo celular. A gente produz o gás CO2, né, o gás carbônico, que vai ser eliminado pelo processo de respiração. Observando nessa figura, a gente tem a entrada de íons H+, que pode acontecer devido à alimentação através da dieta. Muitos dos componentes nutricionais, eles têm ácidos orgânicos que dentro do nosso organismo eles vão se ionizar e liberar esse íon H+, então os ácidos graxos, os próprios aminoácidos. E além disso, a gente tem principalmente o metabolismo aí estando envolvido com essa entrada de íons H+ no nosso organismo, o que leva à alteração aqui do nosso pH do plasma. Nós podemos ter produtos de metabolismo formados devido à respiração anaeróbica, como o ácido lático, ao metabolismo anormal de lipídios e de aminoácidos que a gente observa lá nos pacientes diabéticos, formando esses cetoácidos, que são ácidos fortes. E o principal é a formação do gás carbônico, porque nesse processo a gente tem a reação do gás carbônico com a água, levando à formação do ácido carbônico, que pode se decompor, levando à geração desse íon H+, e do bicarbonato. Então, essas são as nossas fontes de entrada de íons H+.
E lembrando que a gente precisa manter uma homeostase no nosso pH para que a gente não cause desnaturação de proteínas. Então, pensando nisso, a gente precisa ter mecanismos de saída também desse H+. Isso acontece através da nossa ventilação. A gente pode eliminar esse gás carbônico, a água, e a gente tem aqui os mecanismos renais, que podem facilitar o processo de excreção aí desses íons H+. No meio disso tudo, a gente tem os nossos tampões, que tentam minimizar as variações, essas oscilações nessas faixas aqui do nosso pH. Então, a gente tem o bicarbonato presente no líquido extracelular, diferentes proteínas, a hemoglobina, fosfatos presentes nas células, fosfatos, amônia na urina, são várias formas aí de tamponar esses íons H+, e não deixar a gente ter uma variação brusca do nosso pH. Então, pensando na homeostase desse pH, o que seriam esses tampões? São moléculas que moderam, mas não evitam a variação de pH. Elas fazem com que a gente não tenha uma mudança muito brusca dessa faixa de pH, tá? E esses tampões, eles representam a nossa primeira linha de defesa contra as variações do pH. Nós temos esses mecanismos aí que nos auxiliam bastante nos rins e nos pulmões. Além disso, a gente tem o processo de ventilação, que é um processo que acontece também rapidamente, mas é um processo reflexo, então precisa aí ter uma estimulação para que a gente modifique a nossa ventilação em decorrência da alteração do pH. Para fechar, a gente tem um mecanismo mais lento, que é a nossa regulação renal, que vai facilitar ou dificultar a excreção de íons H+, e do íon bicarbonato. A função básica dos nossos tampões corporais é sequestrar temporariamente esse excesso de íons H+ corporal. E aí, dessa forma, impedir as alterações bruscas do nosso pH. Esse excesso de H+, ele vai ser excretado, então a gente vai conseguir eliminar do nosso organismo. E o que é que pode funcionar como os tampões? A gente viu ali proteínas, hemoglobina, fosfato, o íon bicarbonato, sendo o íon bicarbonato o mais eficiente nesse processo de tamponar. Ele é também autossustentável, ele se mantém ativo e não atinge um equilíbrio. O H+, ele vai ser eliminado na forma de CO2 e água. A gente vai observar esses deslocamentos das reações um pouquinho mais para frente na nossa aula. A eficácia desses tampões dependem aí da concentração inicial que a gente vai ter de bicarbonato. Observando o processo de transporte de CO2, nós podemos visualizar nessa imagem aqui que esse CO2 ele é produzido constantemente pelos processos de respiração celular dos nossos tecidos periféricos. E ele vai se difundir dessas células para os nossos capilares sanguíneos. Cerca de 7% desse CO2 ele vai ser dissolvido aqui no plasma e ser transportado dessa forma. Cerca aqui de 1/4 desse CO2 vai se ligar à hemoglobina, formando a carbaminohemoglobina, que é cerca de 23%. E cerca de 70%, ou seja, a maior parte desse CO2, vai reagir com a água. E aqui na presença da enzima anidrase carbônica, essa reação ela vai ser acelerada, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar na proporção de 1:1, liberando o quê? O íon bicarbonato e o íon H+. O que é que a gente vai observar nesse caso? Que a hemoglobina, ela tampona esse íon H+ aqui. Quando ela faz isso, ela deixa livre o íon bicarbonato. E esse íon bicarbonato, ele pode ser lançado para aqui para o plasma através de um transportador, um contratransporte com o íon cloreto. Então, esse íon bicarbonato, ele vai para o plasma aqui, cerca de 70%. Quando a gente chega na região pulmonar, esse gás carbônico dissolvido ele se difunde do plasma lá para os pulmões, e pela lei de ação das massas, o que é que a gente vai observar? O CO2 ele se desliga da hemoglobina, e aí ele se difunde para fora dos eritrócitos, e essa reação do ácido carbônico ela vai ser revertida.
Então, agora a gente vai ter a entrada desse íon bicarbonato para o eritrócito em um contratransporte com o íon cloreto, da mesma forma, né, que ele saiu, ele vai entrar nesses contratransportes, e esse íon bicarbonato agora ele vai reagir com o íon H+, formando o ácido carbônico, que sofre também a ação aqui da anidrase carbônica para liberar, formar a água e o CO2. Então, por isso que a gente fala que existe essa eliminação de íons H+, através do processo de respiração, porque a gente tem a alteração nessa equação aqui, nessa reação de formação de ácido carbônico. O outro processo importante para esse equilíbrio ácido-básico está envolvido aí a nossa capacidade de alterar a ventilação. Quando a gente tem um aumento de íons H+ no plasma, isso representa um baixo pH. Tá? Ou quando a gente tem aqui um aumento na pressão de CO2 no plasma, a gente vai ter a ativação de quimiorreceptores. No caso desse aumento da quantidade de íons H+ no plasma, a gente vai ter uma estimulação de quimiorreceptores carotídeos e aórticos, enquanto que no aumento da pressão de CO2 no plasma, a gente vai ter uma estimulação e ativação de quimiorreceptores centrais. Esses quimiorreceptores, uma vez ativados, vão enviar sinal para onde? Para o nosso centro de controle respiratório lá do bulbo. E aí vai aumentar a frequência de geração de potenciais de ação lá nos neurônios motores somáticos que enviam sinal para os músculos da ventilação. Então, a gente consegue aumentar a nossa frequência e amplitude de ventilação, fazendo com que a gente reduza a nossa pressão de CO2 e também, consequentemente, a nossa quantidade de íons H+ no plasma, aumentando então aí o nosso pH. Então a gente consegue, através desses processos, criar alças de retroalimentação negativa para os nossos quimiorreceptores, indicando que a gente está revertendo aquele quadro inicial e que aí a gente não precisa mais alterar o nosso processo de ventilação. E os mecanismos mais lentos que nós temos de regulação desse pH, através da excreção de H+ ou íons bicarbonato, acontecem lá nos nossos rins. Uma boa parte já vai acontecer lá no túbulo contorcido proximal. E aí, o que é que a gente vai observar? Nós temos trocadores para sódio e íon H+, presentes aqui na membrana apical da célula tubular proximal. Nós iremos jogar esse íon H+ para o líquido tubular, né, para esse filtrado. Então, esse H+ no filtrado vai se combinar com o íon bicarbonato, formando aquele gás carbônico e a água através da ação da anidrase carbônica. Esse CO2 ele se difunde para a célula, porque ele é um gás, e aí ele aqui dentro reage com a água e aí forma esse íon H+ e o íon bicarbonato. Esse íon H+ ele vai ser novamente secretado e o bicarbonato ele vai ser aqui reabsorvido através de um cotransporte com sódio. A glutamina também pode ser metabolizada aqui a íon amônio e a íon bicarbonato. Então, nessa porção inicial lá do nosso néfron, a gente faz principalmente essa reabsorção de íons bicarbonatos que podem nos ajudar a regular essa concentração de H+ que pode estar aumentada. Além disso, quando a gente chega nessa região aqui do ducto coletor, já no final do nosso néfron, a gente vai observar a presença das células intercaladas do tipo A e do tipo B. No caso dessa célula intercalada do tipo A, a gente vai ter aqui na membrana luminal, na membrana apical, a presença de uma bomba de próton potássio, de bombas de próton. E na membrana basolateral, a gente tem aquele contratransporte de bicarbonato e cloreto. E aí, o que a gente pode observar? Em casos onde a gente tem uma alta quantidade, uma alta concentração de íons H+, nessa região plasmática,
aqui no espaço intersticial, como está sendo demonstrado nessa figura, a gente chama isso de acidose. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de íons H+. Isso representa um pH ácido, tá? pH abaixo de 7. Nesse caso, essas células aqui intercaladas do tipo A do ducto coletor, elas trabalham durante esse processo de acidose. O que é que vai acontecer? Esse íon H+, ele vai reagir com o íon bicarbonato, formando o CO2 que entra nessa célula intercalada do tipo A, e aí ele reage com a água. A gente vai ter a ação da anidrase carbônica, e aí a gente vai ter a dissociação do íon H+, do íon bicarbonato. E esse íon H+, ele sai em direção ao filtrado utilizando a bomba de próton-potássio e a bomba de prótons. E aí eles vão ser excretados aqui na urina. Então a gente consegue eliminar, diminuir essa quantidade de íons H+. Em contrapartida, o que acontece com o bicarbonato? O bicarbonato ele vai ser reabsorvido utilizando aquele contratransporte com o cloreto. E aí é importante porque o bicarbonato ele acaba atuando também como um tampão para esses íons H+, reduzindo a sua concentração. Além disso, a gente vai ter uma grande entrada de íons potássio aqui nessa célula e, consequentemente, eles vão ser reabsorvidos ali em direção ao líquido intersticial. Já quando a gente tem o contrário, quando a gente tem uma baixa concentração desses íons H+, isso a gente chama de alcalose. E aí a gente vai ter agora as células intercaladas do tipo B, lá do ducto coletor, trabalhando durante a alcalose. Nesse caso, observe que a gente tem uma inversão na expressão dos transportadores ou das bombas. Nesse caso aqui, na membrana apical ou luminal, a gente tem aquele contratransporte de íons bicarbonatos e cloreto. E a gente tem as bombas aqui, ó, a bomba de próton, a bomba de próton-potássio, presentes na membrana basolateral. Então, a gente vai ter agora reação de gás carbônico com água, facilitado pela presença da anidrase carbônica, levando então a essa dissociação de bicarbonato e de próton. E aí esse bicarbonato ele sai através desse contratransporte com o cloreto, ele chega no filtrado e ele vai ser então excretado aqui na urina. E o íon H+, ele vai ser deslocado em direção ao líquido intersticial, aumentando essa quantidade aqui de íons H+, para tentar regular esse pH local. E quando nós temos desequilíbrios nessa relação ácido-básica, a gente entra em alguns distúrbios. Esses distúrbios, eles estão aí relacionados com a mudança nessa faixa de pH. Então, a gente pode entrar numa acidose ou numa alcalose. Acidose quando a gente tem uma redução de pH, alcalose quando a gente tem um aumento de pH. E também a gente pode fazer uma correlação com a causa, se é uma causa metabólica ou se é uma causa respiratória. Então, observando o resultado aqui de gases sanguíneos, a gente pode observar em situações de concentração de íons H+ elevados, o processo de acidose se desenvolvendo. Esse processo de acidose, por que ele é crítico para uma pessoa? Porque durante a acidose, os neurônios eles se tornam menos excitáveis. A gente pode observar depressão respiratória, a gente pode observar um paciente que fica desorientado, um paciente que pode evoluir para esse quadro de depressão respiratória, entrar em coma e chegar a morrer. E quando nós observamos associados com esse quadro aqui de acidose, uma concentração baixa de íons bicarbonato, isso aqui é característico de quadros de acidose metabólica. Quando a gente observa associado a essa acidose uma grande formação aí de CO2, aumento nessa pressão de CO2, a gente vai ter aí uma acidose respiratória. E quando a gente tem a diminuição desses íons bicarbonato, quando a gente tem, então, íons bicarbonatos reduzidos, nós temos o quadro de alcalose. E por que a alcalose ela também é crítica para uma pessoa? É porque na alcalose os neurônios eles se tornam muito excitáveis.
Então, eles geram potenciais de ação em estímulos muito leves. E isso pode gerar problemas. A gente vê algumas alterações sensoriais, formigamento. Isso pode evoluir para espasmos musculares. E se forem casos graves, a gente pode ter contrações sendo mantidas e que podem influenciar aí os músculos respiratórios. Então, a gente também tem essa grande gravidade em quadros de alcalose. No caso da alcalose, se ela for associada a um aumento na quantidade de íons bicarbonatos, isso caracteriza a alcalose metabólica, e se ela for associada à diminuição na pressão ali de CO2, isso representa aí um quadro de alcalose respiratória, e a gente vai observar algumas características que justificam essas observações aqui desses distúrbios ácidos básicos. Nós vamos começar observando a acidose respiratória. A acidose respiratória pode ser causada por um processo de hipoventilação alveolar. Então, se você não consegue ventilar corretamente, você não elimina corretamente esse CO2, consequentemente, ele não consegue eliminar esse íon H+. Além disso, situações onde a gente tenha um aumento da pressão de CO2 plasmática, como em casos de depressão respiratória, que podem ser causadas pelo uso incorreto aí de medicamentos como benzodiazepínicos, barbitúricos, o consumo excessivo de álcool, pacientes que têm aumento da resistência das vias aéreas, pacientes que têm perda de epitélio de troca também, principalmente pacientes que têm a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Paciente com enfisema, por exemplo, ele tem uma degradação daquele tecido pulmonar. Então, ele não tem epitélio de troca e, consequentemente, ele vai ter uma dificuldade aí de fazer as trocas gasosas. Nesses casos, independente da causa dessa acidose respiratória, esse paciente ele vai apresentar uma alta quantidade aí de CO2. E como ele tem essa grande quantidade de CO2 aqui, a gente observa um deslocamento dessa reação no sentido da direita. Consequentemente, a gente vai ter uma elevação na formação desses íons H+, e desses íons bicarbonato. Então, existe esse deslocamento dessa reação, e aí a gente vai ter, consequentemente, se eu tenho uma grande quantidade de íons H+, eu tenho um pH reduzido. Então, por isso que a gente chama de acidose. Além disso, a gente vai observar uma grande quantidade de bicarbonato sendo formado também nesse processo. E como é que a gente faz a compensação? A compensação ela é feita por mecanismos renais, já que o problema é respiratório. Eu não posso compensar através do sistema respiratório, da alteração de ventilação, porque o meu problema é respiratório. Então, a gente precisa ter um mecanismo mais lento para poder fazer esse processo aí de compensação através da excreção renal. Já quando eu tenho a acidose metabólica, ela pode ser causada por uma produção metabólica excessiva de íons H+, ou um consumo aí através da dieta excessivo de íons H+. Então, excede a nossa quantidade de íons H+, que está sendo excretada. A acidose metabólica pode acontecer também devido a problemas ali no nosso metabolismo anaeróbico, gerando aí a acidose lática, e também devido a essas alterações no nosso metabolismo de lipídios e de aminoácidos. Isso aqui a gente observa mais em pacientes diabéticos, né? Que é a cetoacidose. Também pode ocorrer devido à perda excessiva de íons bicarbonato durante processos de diarreia. Independente do que a gente observar nesses casos, a gente tem um aumento na quantidade de íons H+, ou pela produção excessiva, ou pelo consumo excessivo na dieta, ou aqui pela redução de bicarbonato durante processos de diarreia. Então, nesse caso aqui, a gente observa um deslocamento dessa reação, já que eu tenho muito íon H+, eu vou reagir esse íon H+ com bicarbonato, diminuindo também a quantidade desse bicarbonato, e vou deslocar essa reação no sentido da esquerda.
levando o quê? Ao aumento na quantidade de CO2. Então, observamos que no caso da acidose metabólica, por termos um aumento de íons H+, a gente vai ter um pH baixo. Entretanto, a gente vai ter uma quantidade de íons bicarbonato baixa também. E a compensação? Quando a gente tem um problema metabólico, a gente consegue fazer a compensação por mecanismos respiratórios, que são mecanismos mais rápidos. Então, essa alteração de CO2 que nós estamos observando aqui, o que vai gerar esse aumento na pressão de CO2, estimula uma hiperventilação, tá? E aí a gente consegue fazer a eliminação. Então, nós podemos fazer essa comparação das acidoses. Então, a gente tem a acidose respiratória e a acidose metabólica. Na acidose respiratória, a gente vai observar uma pressão de CO2 elevada. Na acidose metabólica, a gente vai ter uma pressão normal ou baixa. Por quê? Porque quando aumentar aquela pressão de CO2, os mecanismos respiratórios são ativados e imediatamente a gente faz a hiperventilação e normaliza essa pressão de CO2. No caso das duas acidoses, a quantidade, a concentração de íons H+, vai estar elevada, o pH, consequentemente, vai estar baixo, só que a gente vai ter uma diferença na questão do bicarbonato. Na acidose respiratória, a gente tem uma quantidade elevada de íons bicarbonato, enquanto na acidose metabólica, a gente tem uma quantidade baixa de íons bicarbonato. E é isso que vai auxiliar você a diferenciar se essa acidose ela é de caráter respiratório ou ela é de caráter metabólico. Em relação à alcalose respiratória, os processos de alcalose eles são menos comuns do que os processos de acidose. No caso de uma alcalose respiratória, ela pode acontecer devido a um processo de hiperventilação alveolar. Isso é muito desencadeado em pessoas que têm uma ansiedade excessiva. Aquela pessoa ela fica tão ansiosa que ela passa a hiperventilar. E aí, quando a gente está hiperventilando, a gente está eliminando esse CO2 em maior quantidade. Consequentemente, esse paciente vai ter uma menor pressão de CO2 plasmático. Isso é observado bastante em casos de ventilação artificial excessiva, e aí a maneira de corrigir isso é modificando lá os parâmetros no ventilador. E uma outra coisa interessante é que você precisa fazer com que o paciente se acalme, para que ele contenha essa ansiedade, e você pode também estimular ele a respirar dentro de um saco de papel. E por que isso é importante? Porque ele está eliminando esse CO2 e ele vai, através do processo de inspiração, inspirar um ar que está rico em CO2. Então, isso auxilia nesse balanço aí da pressão de CO2 plasmática. Nesse caso, a gente vai observar um paciente com uma baixa quantidade de CO2. Se eu tenho baixa quantidade de CO2, eu desloco a minha reação para a formação do CO2. Então, quando isso acontece, a gente vai diminuir a quantidade aqui de íons H+, e de íons bicarbonato, porque eles vão estar reagindo para formar esse CO2 aqui no final. Consequentemente, baixa quantidade de íons H+, representa um pH elevado, pH básico. E nesse caso aqui, como característica da alcalose respiratória, a gente observa também uma baixa quantidade de íons bicarbonato. Se o mecanismo é respiratório, a compensação é renal. Então, é uma compensação mais lenta. E no caso da alcalose metabólica, a gente observa isso principalmente em pacientes que estão vomitando e também quando existe uma ingestão excessiva de bicarbonato presente naqueles antiácidos. Então, tem gente que adora tomar aqueles antiácidos, isso pode causar uma alcalose metabólica. Nesse caso, o que é que a gente vai observar? Uma baixa quantidade de íons H+, uma alta quantidade de íons bicarbonato. A pessoa pode estar perdendo esses íons H+, devido a esse processo de êmese, ou então, como tem muito bicarbonato, esse bicarbonato ele consegue tamponar grande quantidade desse íon H+. Nesses casos aqui, a gente observa como característica um pH elevado,
já que a quantidade de íons H+ está baixa e uma alta quantidade de íons bicarbonato. Como o processo é metabólico, a compensação é por mecanismos respiratórios, que são rápidos, porém eles são mecanismos limitados, porque como a gente tem uma baixa quantidade de íons H+, a gente estimula, né, esse deslocamento da reação para a formação do íon H+. E com isso a gente pode baixar muito a nossa quantidade de CO2. Então, por isso que esse mecanismo ele é um mecanismo aí limitado. Em relação às alcaloses, se a gente for fazer esse processo de comparação, a alcalose respiratória, a gente vai observar a pressão de CO2 baixa. Na metabólica vai ser normal ou elevada, lembrando que a gente tem o mecanismo respiratório para fazer essa compensação rapidamente. No caso dos íons H+, a gente vai ter baixa quantidade, né, baixa concentração nos casos da alcalose respiratória e metabólica, e, consequentemente, a gente tem pH elevado nesses dois casos. E, novamente, a gente vai ter uma diferença na questão da quantidade de íons bicarbonato. No caso da alcalose respiratória, a gente tem baixa quantidade de íons bicarbonato, e na alcalose metabólica, a gente tem uma alta quantidade de íons bicarbonato, o que vai te ajudar a distinguir esses casos, se é uma alcalose de caráter respiratório ou metabólico. Bom, turma, dessa forma a gente chega ao final da nossa videoaula sobre o equilíbrio ácido básico, que é extremamente importante dentro do nosso organismo para que a gente consiga manter a nossa homeostasia.